Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Nesse vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês o preparativo final do Verdão para essa final do Paulista amanhã lá em Itaquera, hein? Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva aqui, deixe seu joinha, beleza? Dá o seu like aí para fortalecer o canal. E fica até o final do vídeo para ver a informação quentíssima que o Nicola trouxe pra gente a respeito da estreia do Paulinho, possível estreia do Paulinho na final de amanhã, fechou? Então é isso, rapaziada, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí, bom dia. Bora, Paulo! Bom dia. Era bom. Logo depois do jogo que fizemos contra o nosso adversário em casa, que perdemos, eu já queria que estivesse o jogo logo, né? Mas depois que passa o tempo, sabemos que é importante, né? Ter esse descanso, procurar concentrar para o jogo. Foi uma semana de muito trabalho para chegar lá e fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, é um clássico, mais uma final. Então vamos fazer de tudo para ir lá, para dar o nosso melhor, para impor o nosso ritmo, né? Mesmo sendo fora de casa, para, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo. Sabemos que era um jogo de 180 minutos. O primeiro tempo da final já passou, agora tem o segundo tempo. Ir com a cabeça tranquila, ir fazer o que o professor trabalhou essa semana, colocar ritmo, né, dentro de campo. Sabemos que vai ser difícil, como eu disse, mas vamos lá com tudo, porque sabemos que é uma final muito importante e que para todos nós é mais um campeonato que vai ficar marcado aí, né, na nossa história. Então vamos ir com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande. Palmeiras vai precisar reverter a vantagem de 1-0 do Corinthians na casa corintiana e pode ter novidades na escalação do Abel. Abel Ferreira pode se isolar amanhã como o treinador com mais títulos da história do Palmeiras. Se o Verdão sair de Itaquera como campeão, ele chegará a 11 taças e deixará Oswaldo Brandão com uma a menos em segundo lugar. O português também pode ser o primeiro treinador tetracampeão em sequência da história do Campeonato Paulista. E para que isso aconteça, terá que viver algo inédito: ganhar o título do estadual fora de casa, o que não aconteceu em 2022, 23 e 24, quando o Allianz foi o palco do último jogo. De todos os jogadores do elenco, 16 já foram campeões paulistas, outros 14 ainda não. Entre eles, um zagueiro que já comemorou vários títulos do Verdão como torcedor. Mikael, que tem apenas 3 jogos pelo clube e
pode ser titular amanhã se Abel mantiver a formação com 2 zagueiros, já que Gustavo Gomes, que sofreu uma contusão no joelho, ainda cumpre cronograma com o núcleo de saúde e performance, segundo o próprio clube. Eu já estou bem adaptado ao clube, ao ambiente. Acho que toda a comissão e os jogadores também me acolheram muito bem para que isso aconteça muito rápido. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe Palmeiras. O Palmeiras perdeu apenas 3 dos últimos 19 derbys para o Corinthians, só que não venceu o rival nos últimos 3 clássicos, jogos em que teve muito mais volume. Na derrota por 2-0 no segundo turno do Brasileiro do ano passado, o Verdão finalizou 16 vezes contra 6 do Timão. O Palmeiras pagou pela sua falta de eficiência e pelos erros próprios que cometeu. É isto. Ponto. No empate por 1-1 pela fase de grupos do Paulista deste ano, foram 24 finalizações palmeirenses contra apenas 4 corintianas. Além disso, o Verdão saiu na frente. Ficou com um jogador a mais por meia hora no segundo tempo, com a expulsão de Yuri Alberto. E ainda perdeu um pênalti com Estevão, que Hugo defendeu. Eles só nos pararam no último terço, nós não conseguimos fazer gol, a bola bateu na barra, tivemos, como te disse, um penalti. Eu disse aos jogadores no final, estou orgulhoso com aquilo que vocês fizeram, estou orgulhoso pela dinâmica da equipa, estou orgulhoso pela intensidade da equipa. Na derrota palmeirense na primeira final realizada no Allianz, o time goleou nas finalizações de novo, 19-3. Basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes. Maurício deve ser mesmo novidade para o clássico. O artilheiro do time na temporada, ao lado de Estevão, segue em transição física depois de cirurgia no ombro e realizou ontem as 2 primeiras movimentações com o elenco, além de trabalhar com os preparadores físicos. A partir desta quarta-feira, Abel deverá contar também com os 6 jogadores que participaram de partidas das eliminatórias sul-americanas. Richard Rios, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, o Everton e Estevão retornaram ao Brasil em voos fretados ao lado de fisioterapeutas do clube. Bora falar agora sobre o Palmeiras, quando é que Paulinho estreia. O segundo reforço mais caro da história do Palmeiras, 18 milhões de euros. Além dos repasses em definitivo de Gabriel Menino e também de Patrick, Paulinho ainda não estreou e existe uma esperança, uma expectativa, um sonho do torcedor alviverde de que o Paulinho apareça para o confronto contra o Corinthians nessa quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo que vale o título do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o Paulinho nem sequer seja relacionado. O Palmeiras chegou a deixar vazar a notícia de que existia essa expectativa, mas a verdade é que o Paulinho está num cronograma bastante distante da sua estreia. Ele já fez na segunda-feira um trabalho com bola, mas foi uma exceção no cronograma de atividades do atacante, que ainda segue sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Ele não está liberado para fazer todos os trabalhos em campo. Ele faz um ou outro trabalho em campo, a maior parte ainda é sob supervisão do Departamento Médico e Físico. Vale lembrar que o Paulinho havia sido submetido em dezembro a uma cirurgia por conta de uma fissura óssea causada por estresse. A expectativa de que ele voltasse a jogar no mês de abril, colocá-lo em campo na final do Campeonato Paulista, seria apressar esse processo e colocar em risco a recuperação de um atleta que vai ter papel super importante no decorrer da temporada. Rapaziada, a gente viu aí um giro de notícias aí referente ao Palmeiras, né? Vimos aí algumas imagens dos treinos da TV Palmeiras, lembrando que todos os créditos vão estar aqui na descrição, fechou? E nos treinos a gente vê que o Maurício também e o Paulinho estão treinando com bola. O Palmeiras deixou vazar uma informação que possivelmente o Paulinho estaria relacionado para o jogo e depois voltou atrás e agora diz que o Paulinho talvez não esteja nem relacionado, mas eu acho que isso aí é uma estratégia, hein? Eu acho que é uma estratégia, porque assim como o Maurício e o Gustavo Gomes já estão com... Aliás, o Maurício está com um processo muito mais avançado de recuperação, né? O Maurício sim, provavelmente vai estar pelo menos relacionado ou no banco ali de reserva.
E acredito que vai até para jogo, porque tem treinado forte. O Maurício se recuperou bem, até porque a lesão do Maurício foi no ombro, né, cara? Então, querendo ou não, mesmo que quando você corra, você movimente o corpo todo, o ombro não vai interferir tanto no desempenho ali do jogador. É mais uma parte física mesmo que ele tem que recuperar, mas o Maurício tem treinado forte e acho que o Maurício vai para jogo sim. Agora, com relação ao Paulinho, eu acho que é mais uma estratégia do Palmeiras de estar fazendo esse suspense, porque ele tem se preparado bem. Há boatos que o Paulinho tem treinado forte, já voltou a treinar com bola, então é bem possível que o Paulinho esteja pelo menos relacionado, família. E se ele vier para jogo vai ser uma baita notícia, porque vai agregar muito nesse time do Palmeiras. E eu tenho certeza que se ele for para jogo ele vai fazer um bom papel e vai ajudar a gente a se sagrar campeão, fechou? Tá chegando a hora, é amanhã é a final, quinta-feira, 9h30, a ansiedade tá a 1000, o time já treinou hoje e que vem amanhã. E que tudo dê certo para nós. E se Deus quiser, seremos tetra em família. Agora eu quero dar uma lida aqui com vocês aqui numa matéria do Globo Esporte a respeito do Paulinho. Vamos acompanhar aqui. Volta na final, saiba os planos do Palmeiras para a estreia de Paulinho. Atacante trabalhou com bola na atividade de segunda-feira na academia de futebol. Paulinho avançou na recuperação da cirurgia que passou na canela da perna direita e trabalhou com bola na atividade de segunda-feira no Palmeiras. Novo camisa 10, o atacante gera expectativa para realizar a sua estreia no clube. O primeiro jogo, contudo, não deve ser na final do Paulistão, quinta-feira contra o Corinthians na Neoquímica. O Verdão precisa reverter a derrota por 1-0 do jogo de ida, no Allianz Parque, para levar o tetracampeonato estadual consecutivo. O atacante está inscrito na competição, mas segue sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance em tratamento após a cirurgia. Ele em seguida iniciará a etapa de transição entre a parte física e técnica até ser liberado para trabalhar integralmente com a comissão técnica de Abel Ferreira. A cirurgia foi feita no início de dezembro para corrigir uma fissura óssea causada por estresse, quando ainda estava no Atlético Mineiro. O problema não é considerado grave e por isso não inviabilizou o negócio com o Palmeiras. Pela importância de Paulinho e o fato de ter apenas o Campeonato Paulista a disputar nos primeiros meses de 2025, o Verdão não quis acelerar o processo de recuperação. A decisão do clube foi dar tempo para que o atacante se recondicionasse com tranquilidade e preparar o retorno em abril, quando se iniciam as disputas do Brasileiro e Conmebol Libertadores. Terceira maior contratação da história do futebol brasileiro, Paulinho assinou com o Palmeiras até 2029. O atacante de 24 anos de idade custou 18 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais. E a transferência ainda envolveu as idas de Patrick e Gabriel Menino para o Atlético Mineiro. Bom, é aquilo, família, como eu estava falando, eu acredito que seja uma estratégia do Palmeiras estar escondendo o ouro aí a respeito do Paulinho. Eu acho que ele vai para jogo sim. Eu acho que ele não é do feitio do Palmeiras, né? Forçar jogador assim. Mas dadas as circunstâncias aí, até por conta de ser uma final contra o maior rival, a gente já perdeu o jogo de ida em casa, então acho que o Palmeiras deve sim utilizar todas as peças. E vamos ficar na expectativa aí para ver. Amanhã é o dia, amanhã vai ser o grande dia, tá chegando a hora. E é isso. No mais, essas foram as notícias de hoje. Fechou, rapaziada? Então é isso, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.